Bom dia a todos. Nós estamos aqui com o Dr. Paulo Nogueira Neto. Dr. Paulo, se eu me permita só uma pequena descrição, né, para os poucos que não conhecem, né, o Dr. Paulo, ele é uma das pessoas mais respeitadas no país quando se fala em questões relativas a meio ambiente, questões relativas à conservação, preservação, à sustentabilidade. Ele foi secretário nacional de meio ambiente. Ele não gosta que digam que ele foi ministro, mas na verdade tinha status de ministro, né, doutor Paulo? Mas de qualquer maneira foi durante 12 anos secretário nacional de meio ambiente, de 73 a 85, e até hoje ele continua acompanhando, discutindo, agradando a uns e não agradando a outros, mas é uma solução de destaque, né? Então o fato da Presidente ter feito o discurso inaugural da presente sessão das Nações Unidas, isso já é uma boa indicação. É tradicional que seja o Brasil que faça essa apresentação. Mas ela fez uma apresentação que me pareceu muito interessante, muito boa, e o Brasil vai, no ano que vem, hospedar aqui a conferência da Rio 92 mais 20. Então esses dois fatos combinados, prestígio do Brasil na ONU e essa conferência no Rio de Janeiro, ambiental, obriga, digamos assim, o país, tecnicamente e até mesmo moralmente, de certo sentido, a defender as nossas florestas, porque é o que se espera que o Brasil faça. Agora, como virá essa defesa das florestas? Agora, tudo isso passa pela aprovação ou não de um bom projeto que venha orientar a atuação do país, não somente dos estados, mas de todo o país, em relação ao aquecimento climático, que depende muito das florestas, do seu controle e assim por diante. Em resumo, essa situação internacional vai incentivar o Brasil a tomar boas decisões agora. O senhor, em função da discussão do Código Florestal, foi constituído um fórum de ex-ministros de meio ambiente, não é verdade? Ainda na discussão na Câmara, né, quando estávamos discutidos, enfim. É um fórum, o senhor precede a lista, né, de ex-ministros, mas que fazem parte o professor José Goldenberg, o embaixador Recupero, o Dr. José Carlos Dias, de Minas Gerais, a Marina Silva, o Mink, enfim, várias pessoas que têm também uma atuação já de muitos anos, né, no Código Florestal. E eu me lembro que antes da votação na Câmara, vocês estiveram com a presidente Dilma, né? Como foi essa conversa, doutor Paulo? Olha, a conversa decorreu muito bem. Nós nem sabíamos se seríamos, digamos assim, se poderíamos conversar com ela, porque nós fizemos o pedido dessa conversa com 2 ou 3 horas de antecedência, né? Então, como diz o povo, em cima da hora. E ela teve a boa vontade de nos receber. Nós éramos 12 pessoas e eu estava lá presente. Não sou ministro, mas sou considerado uma espécie de ministro honorário, porque eu sei que tenho muitos amigos. Então, eu estava lá. E foi uma agradável surpresa para nós, que nós não sabíamos qual seria a orientação dela, de ver que o assunto estava sendo seriamente visto por ela e que ela se referia aos trabalhos em conferências internacionais, como a de Copenhague, na qual ela participou e falou, e outras conferências também,
a posição dela foi sempre uma posição a favor do meio ambiente, portanto a favor da boa conservação das nossas florestas. E ela foi bastante firme, dando a entender claramente que ela não admitiria nada que pudesse ser um prejuízo sério para as nossas florestas. Então, essa vontade dela de ir até o extremo de vetar, não é? Que é o poder que ela tem, foi muito boa, nós ficamos muito felizes e contentes. Agora, é claro que nós levamos uma grande derrota, né? E a gente precisa reconhecer isso. Mas a nossa derrota foi uma derrota devido a questões políticas, não foi se era a favor ou contra o Código Florestal. É que a grande parte dos deputados politicamente estava em desacordo, não é, com o ministro Palocci. Então foi uma maneira dos deputados manifestarem um desacordo momentâneo político. Isso não quer dizer que altas esferas governamentais estivessem de acordo com essa derrota, não. Muito antes, pelo contrário. Então, a gente tem a esperança de que todo esse conjunto de ações internacionais que hoje estão ocorrendo, não é? E principalmente o fato de que o Rio de Janeiro vai ser a sede de uma grande reunião internacional de praticamente todos os países do mundo. Nós não podemos chegar perto dos outros países e dizer para eles: olha, vocês nos desculpem muito, mas nós tivemos que atender aí alguns apelos e nós agora vamos continuar desmatando, assim, em escala como nós estamos fazendo ainda. Isso, o Brasil não pode fazer isso, quer dizer, e nem a presidente da República vai fazer isso. Jamais ela fará isso. Qualquer atitude que ela tomar, eu acho, vai ser uma atitude que será, nesse caso, em favor do meio ambiente. Nessa conversa, ela chegou a colocar alguma questão específica, por exemplo. Existe uma grande preocupação com relação à anistia que é concedida na lei, nesse projeto, né? Há quem desmatou até 2008, ou seja, quem desmatou, mesmo se fez ilegalmente, né? Se fez contra a lei, não vai precisar não tem qualquer penalidade e nem vai precisar recompor, né, aquele desmatamento que foi feito ilegalmente. Ela chegou a falar alguma coisa específica sobre a questão da anistia? Não, nós não entramos em detalhes. A nossa preocupação era só de ter uma nova lei que fosse boa para o meio ambiente, mas não entramos em detalhes, né? Agora, ela estava claramente preocupada com essa questão. O senhor disse, enfim, nessa conjuntura que tem aí pela frente com relação a Rio+20, né, que será uma grande conferência internacional promovida pela ONU, onde participarão, enfim, a expectativa é que participem chefes, né, dos principais estados, né, no mundo, que estarão aqui no Brasil, mas especificamente no Rio de Janeiro. Qual poderá ser o constrangimento para o Brasil caso essa lei seja aprovada como está hoje, como foi aprovado na Câmara, como foi aprovado pela CCJ? Por exemplo, com relação à Amazônia, qual a consequência que nós poderemos ter com a aprovação desse projeto? Olha, eu vou dizer com toda franqueza, eu acho que eu tenho uma certa experiência internacional, porque quando eu fui secretário especial do meio ambiente, eu até chefiei delegações brasileiras em conferências internacionais. Nenhum país do mundo vai sequer hoje imaginar que o Brasil irá tomar uma atitude contrária aos interesses ambientais. Isso
é pacífico, quer dizer, se o Brasil tomar essa atitude, a conferência já tem, por antecipação, um fracasso. Porque o pessoal não vai querer vir para o Brasil, um país que destrói as suas florestas, não é? Depois de ter sido, essas florestas terem sido objeto de uma grande discussão, uma legislação que tem pontos que podem ser melhorados e devem ser melhorados na nossa legislação, mas nunca nenhum país vai imaginar que antes de uma conferência internacional o país hospedeiro vai tomar uma atitude gravemente desfavorável ao meio ambiente. E principalmente se a gente olhar para a trajetória que nós estamos tendo até agora, né? Nós tivemos aí, com relação ao desmatamento da Amazônia, chegamos a ter em 2004 27 mil quilômetros quadrados de desmatamento em um único ano. Com o plano de combate ao desmatamento, essa área desmatada foi caindo ano a ano e nós chegamos agora a cerca de 7 mil quilômetros quadrados, né? Então viemos em poucos anos, né? Coisa de 5 anos, 4, 5 anos, nós tivemos o desmatamento caindo de 27 mil para 7 mil quilômetros quadrados. Seria enfim, um prejuízo grande para a imagem do país, né? Sediar a Rio 92 com o desmatamento voltando a crescer na Amazônia. Como seria isso, Dr. Paulo? Bom, a visão que isso pode trazer vai ser altamente, se isso realmente for feito, eu não acredito. Eu acredito que o Brasil acabará tomando legalmente, em matéria de legislação ambiental, os devidos cuidados. Eu ainda acredito nisso. Mas isso, para começar, significa que o país, Brasil, não tem nem respeito pelos seus mortos. Por quê? Porque o aquecimento climático causou todas essas inundações, deslizamentos que houve no final do ano passado, começo desse ano, e que ainda continuam. Santa Catarina acabou de ter graves acidentes devido às inundações, né? Só no estado do Rio de Janeiro morreram 2.000 pessoas. Quer dizer, entre mortos e desaparecidos, são mais ou menos 2.000. Então, um país que não respeita nem os seus próprios mortos, a sua população, que país seria esse? Mas isso não vai acontecer, porque nós temos que acreditar que o Brasil tem e terá competência para fazer uma boa legislação ambiental. Ainda é tempo.